Saúde e Equilíbrio, pelo Espírito André Luiz, através de Chico Xavier, livro Passos da Vida. Para garantir saúde e equilíbrio, prometa a você mesmo: 1. Colocar-se sob os desígnios de Deus cada dia, através da oração, e sustentar a consciência tranquila, preservando-se contra ideias de culpa. 2. Dar o melhor de si mesmo no que esteja fazendo. 3. Manter coração e mente, atitude e palavra, atos e modos, na inspiração constante do bem. 4. Servir desinteressadamente aos semelhantes quanto esteja ao alcance de suas forças. 5. Regozijar-se com a felicidade do próximo. 6. Esquecer conversações e opiniões de caráter negativo que haja lido ou escutado. 7. Acrescentar pelo menos um pouco mais de alegria e esperança em toda pessoa com quem estiver em contato. 8. Admirar as qualidades nobres daqueles com quem conviva, estimulando-os a desenvolvê-las. 9. Olvidar motivos de queixa, sejam quais forem. 10. Viver trabalhando e estudando, agindo e construindo, no próprio burilamento e na própria corrigenda, de tal modo que não se veja capaz de encontrar as falhas prováveis e os erros possíveis dos outros. Então, boa noite, queridos irmãos. Estamos nós aqui novamente, juntos, com essa nossa distância, mas estamos aqui juntos para mais uma vez iniciarmos uma exposição dialogada. E esta noite, do dia 29 de junho do ano de 2020, nós vamos contar com a presença de um grande amigo, um grande colaborador e trabalhador na seara espírita, Iraci de Oliveira. Olá, Iraci, boa noite. Boa noite, Roseli, tudo bem? Tudo bem. Estamos todos aqui já aguardando, porque hoje nós vamos falar sobre persista, você não está sozinho. Mas antes da gente começar a conversa, nós vamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou e que todas as atividades espíritas precisam, que é começar com prece. Então, convido os irmãos para elevarem os pensamentos a Deus, a Jesus e a todos os bons espíritos que nos acompanham, e mais uma vez vamos iniciar a nossa atividade. Que possamos ter tranquilidade, sabedoria, bom ânimo, para que todas essas palavras e os ensinamentos que estão aqui essa noite possam nos trazer conforto, consolo e paz. E assim iniciamos mais esta atividade. Muito obrigado, Pai, que assim seja. Assim seja. Bom, nós vamos começar hoje e a gente, vai conversar a respeito, desse tema que é muito importante, que é a gente saber que a gente não está sozinho. Isso é muito importante, porque em momento algum isso acontece, não é mesmo, Iraci? Com certeza, estamos sempre acompanhados. Sabendo, sabedores disso, né? Nós vamos, então, um pouquinho mais a fundo sobre esse assunto e o Iraci vai conversar conosco. Mas lembrando a todos sempre que essa atividade que nós estamos fazendo hoje aqui é uma atividade de exposição dialogada. Então, como é que funciona isso?
O Iraci vai conversar conosco durante algum tempo, mais ou menos uns 30 minutos, e depois nós vamos estar abertos a perguntas, a dúvidas, a questionamentos. Quem tiver alguma questão, pode escrever para nós, que vai aparecer ou aqui embaixo, se tiver no celular, e se tiver no computador, vai ser aqui do ladinho, ó. Ou deste lado. Mas pode escrever a sua pergunta, a sua dúvida, a sua colocação, que nós estamos aqui para conversar, para dialogar. Agora, sem mais conversa com a Rô aqui, com a Roseli aqui, Iraci, vamos deixar contigo agora, então, a conversa sobre persista, você não está sozinho. Muito bem. Boa noite a todos os queridos irmãos da Sociedade Espírita, Caravaneiros da Fraternidade, e todos aqueles que nos assistem. Persista, você não está sozinho. Persista, prevaleça, sobreviva, insista, siga adiante, não desista nunca. Este é o propósito da vida. Em que pese estarmos vivendo no momento, um cenário de incertezas em âmbito mundial. Incertezas em razão de mudanças tão repentinas que ocorreram neste planeta de expiações e provas, nesse período de transição planetária. Estávamos tão acelerados, cheios de tarefas nos nossos empregos, envolvidos em atividades presenciais, no trabalho, no movimento espírita, nas nossas residências, nos passeios, nas viagens, e de uma hora para outra, o que aconteceu? Precisamos dar uma parada, uma freada no nosso ritmo. Então, saímos de uma situação de predomínio das nossas relações sociais em âmbito presencial para um certo predomínio em relação a um distanciamento social. Os mais idosos tiveram que permanecer em suas casas, em recolhimento, para cuidar da sua saúde, para que não viessem a ficar doentes e também não passassem essa doença a outros. Porque é uma doença que ela traz essa incerteza justamente porque ainda não temos uma cura ou uma vacina. E nós somos seres singulares. Cada um de nós tem uma forma de agir e de reagir perante as situações em que a vida se apresenta. Alguns machucam o dedo e dizem, machuquei meu dedo. Outros, essa dor é quase insuportável. Então, nós percebemos e sentimos as nuances da vida de forma diferenciada em razão da nossa própria natureza e do nosso próprio processo evolutivo. Assim, alguns de nós estão sobrevivendo e superando essa fase, se adaptando e persistindo com um pouco mais de leveza e tranquilidade. Outros já apresentam um pouco mais de dificuldades, justamente pela incerteza. Eu vou ter o ônibus para ir ao trabalho hoje? Eu vou ter trabalho hoje ou amanhã? O negócio da minha empresa vai seguir adiante? Vou conseguir pagar as contas, os empregados? Então, é uma série de situações que se apresentam e geram uma certa dificuldade, que nós precisamos trabalhar juntos, unidos, para encontrar as soluções e não nos deixarmos cair naquela situação de melancolia. E situações que o próprio Livro dos Espíritos nos fala daquelas situações de desgosto pela vida, que pode até nos levar à ideação suicida. Ociosidade e falta de fé. Mais do que nunca, então, é momento de nós
encontrarmos, seja em casa ou aonde quer que nós estejamos, alguma coisa para nos entreter. Quem sabe uma boa leitura, um bom filme, um telefonema para alguém, e fortalecer a nossa fé, buscando bons textos doutrinários da nossa doutrina espírita, que nos alimentam, nos fortalecem. Nessa situação, muitas pessoas estão desencarnando na nossa sociedade, são milhares durante o dia. E pode acontecer de algum conhecido nosso ou algum parente próximo vir a desencarnar, né? Não só pela doença do vírus, porque existem outros motivos em que as pessoas desencarnam e são muito superiores aos óbitos em razão do vírus. Mas isso nos leva a uma tristeza, que precisamos também encontrar a força dentro de nós e superá-las. Então, essa morte, o vírus pode nos levar a um certo desespero, um medo da morte, né? Então, é preciso acreditar no amanhã, que a vida é eterna, a vida persiste depois do corpo. Assim nos ensina a doutrina espírita. Jesus veio a este mundo, nos ensinou tantas coisas. Morreu na pior das formas possíveis na cruz. E, com paciência e resignação, aceitou. Pai, em tuas mãos entrego a minha alma. E perdoai-vos porque não sabem o que fazem, né? E depois disso, apareceu em materialização para as mulheres lá no cemitério, depois na casa onde estavam os apóstolos recolhidos por 2 vezes, no caminho de Emaús, no mar de Tiberíades, no mar da Galileia, né? E nos demonstrando que a vida continua após a morte. E como espíritas sabemos que são milhares de comunicações que recebemos nas nossas mesas mediúnicas, nos trabalhos nas casas espíritas, que comprovam justamente a sobrevivência da alma. Pode levar a situação de desespero por causa da doença. Essa doença será superada no devido tempo. No momento, ela serve para que a gente se recolha, se reflita, encontre novas formas de conviver em casa, com os nossos familiares, uma nova forma de realizarmos as nossas tarefas no trabalho, seja no trabalho profissional, no trabalho assistencial, no trabalho religioso, na seara espírita, né? E assim a gente vai nos conectando uns com os outros e não vai ficando só. Vamos persistir na tarefa. Escapar às misérias da decepção, né? Então, fala também o Livro dos Espíritos que isso pode nos levar a certas melancolia e tristeza. Então, não sigamos por esse caminho de desistir da vida, pensando sempre que estamos acompanhados, vencendo nosso orgulho, pedindo ajuda de alguém, telefonando, quem sabe fazendo uma live hoje em dia, uma ligação por vídeo, que já é permitido em determinadas situações, para estarmos com os nossos parentes e os nossos amigos, superando qualquer dificuldade. Então, ceder ao descrédito da vida e ao suicídio não é o caminho, nunca será o caminho. Esse seria o pior caminho que teríamos a seguir. Para isso, precisamos estar atentos às nossas próprias atitudes e às atitudes daqueles que estão conosco, para ver se ele não está demonstrando certo desinteresse pelo bem-estar, não está apresentando mudança brusca de comportamento, tipo, gostava de assistir TV com a família, na sala, de repente se fecha no quarto, ou gostava de sorrir, está muito sério, ou comia regularmente e agora come demais,
está muito nervoso. Então, são sinais que a gente deve observar para chegar junto desse familiar. Aquele familiar que mora sozinho, ligar, fazer uma live, digamos, uma ligação de vídeo, quando for possível visitá-lo, né? Porque é importante que a gente se sinta nesse momento que tem alguém que se preocupa conosco. Perguntando, quando liga, e daí, como se sente? Você está bem? Demonstrando que nós gostamos deles, ou dela, né? E estamos ao seu lado, se necessário, em todos os momentos. Superando, então, essas dificuldades todas e seguindo em frente. Vencendo, por exemplo, esses sintomas da depressão, como a impaciência, o mau humor, redução da capacidade de memória que pode se apresentar. Às vezes estamos um pouco estressados de tanto, até vídeo mesmo, de estar muito tempo em frente ao vídeo. Então, se estivermos cansados de estar em frente ao vídeo, pegamos um livro, vamos ler, ou sentemos e vamos conversar com nossos familiares, nossos amigos, né? Por quem sabe, uma videoconferência. E assim a gente vai superando. Diminuindo, né, cuidado com a nossa diminuição de peso, o ganho de peso. São todos sinais que mostram que nós precisamos de ter um certo cuidado uns dos outros, para não entrarmos, então, nesse processo de depressão, né? E continuarmos seguindo adiante. Buscando uma fé, né? Fortalecer a nossa fé, né? Porque nesses momentos de dificuldade, a incredulidade, a falta de fé, o materialismo, ele dificulta a gente encontrar dentro de nós as nossas forças interiores, que nos levam a reagir e superar a dificuldade que se apresenta, né? Então, é importante que tenha uma fé, porque a fé e a religião já está provado que é o maior antídoto que a gente tem contra a melancolia, a depressão e as ideações suicidas. Então, a fé, a religião, é uma companhia. Que quando temos a fé e temos a religião, no caso do Espiritismo, nós sabemos que, por mais que estejamos sozinhos, temos sempre alguém ao nosso lado. O nosso guia espiritual, nosso anjo de guarda, aquele ser um pouco mais evoluído do que nós, que nos intui para as boas ações. Cabendo a nós buscar elevar a nossa psicosfera, a nossa fé na vida, a nossa crença em dias melhores e se conectar com eles e ouvir os seus conselhos, não nos deixando abater por pensamentos negativos, por ideias destrutivas que só nos afundam e distanciam uns dos outros. Mas a vida, então, tem uma finalidade. É importante a gente encontrar essa finalidade da vida. Filósofos, religiosos, estudiosos e o povo em geral, ao longo da humanidade, procura buscar entender qual é a finalidade da vida, por que estamos aqui. O Espiritismo nos traz várias respostas, né? Mas a resposta mais segura que eu encontro é na questão 132 do Livro dos Espíritos, que diz que Deus concede a encarnação dos espíritos a fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas que para isso eles precisam superar as vicissitudes da vida. Para uns, isso constitui em provas e expiações, e para outros, em missão. E os espíritos ainda nos colocam a segunda condição, que se chegarmos a mais alto no caminho da perfeição,
nós ficarmos em condições de contribuir para a obra da criação. Que maravilha! Deus fez todo esse universo para nós, para que a gente evolui, para que a gente caminhe em direção a essa perfeição espiritual. E fique, sim, em condições de fazer a nossa parte. Então, esse fazer a nossa parte não precisamos deixar para o futuro. Podemos fazer agora, a cada momento, procurando fazer tudo o que está ao nosso alcance, de onde estivermos, para fazer algo em proveito do bem comum, daquela ajuda ao próximo, daquela palavra amiga para aquele irmão que está enfrentando esse estado de descrença ou de depressão, mostrando que estamos ao lado dele e ele não está só. E se formos nós que vençamos o nosso orgulho e aceitemos também aquela palavra amiga, aconchegante, esclarecedora, que nos ilumina e nos acalma, pois somos todos irmãos em fraternidade e estamos aqui neste mundo justamente para ajudar uns aos outros, porque a vida segue uma programação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos formam no espaço grupos afins ou desafins, que vêm a este mundo para conviver uns com os outros, para conviver uns com os outros. Então, não viemos sozinhos a este mundo. E nessa convivência uns com os outros, sucede que aqueles que estão mais adiantados um pouco, ajudam aqueles que estão um pouco mais atrás no processo evolutivo. E aqueles que estão um pouco mais atrasados nesse processo evolutivo, possibilitem, então, aqueles que estão mais adiantados, cumprir a sua missão e realizar as provas da sua sabedoria, se realmente cresceram ou aprenderam. Porque as provas da vida fazem parte. Vamos ao colégio, aprendemos a lição. Mas para passar de ano, precisamos passar na prova, no exame. A vida é assim também. Então, sucede que todos nós estamos a todo momento nos ajudando uns aos outros. Nunca estamos só. E nesse processo de programação, se materializa na Terra com a união de dois seres, né? Que se unem para conceber um terceiro, ou quarto, ou quinto, ou vários filhos. E pela união desses dois seres, então, se concede a oportunidade da concepção da vida e da vinda de um novo espírito à Terra. E já, desde o processo de concepção, lá, inicia-se o pré-natal com todos aqueles cuidados com a mãe e com o feto que está se formando e cujo espírito está se fixando gradualmente aquele corpo até o momento do nascimento. Então, desde o início, temos alguém ao nosso lado, a nossa mãe, o nosso pai, né, ou aquele familiar que nos espera com tanto amor e carinho. Chegando o momento do nascimento, temos a acolhida na família. Pai, mãe, irmãos, vô, vó, tios, tias, padrinhos. Uma pleiade de amigos e espíritos em volta de nós, nos acolhendo e desejando boas-vindas. Estamos acompanhados. Não estamos sós. Isso se prorroga ao longo da vida. Quando crianças e jovens, somos cuidados pelos nossos pais, somos educados para o processo da vida, somos enviados aos colégios, onde aprendemos a educação formal, a evangelização na casa espírita, ou em casa, ou não importa onde, para aprendermos a moral do Cristo, e o fortalecimento da nossa alma
na nossa moral para resistir às dificuldades. Porque o próprio Evangelho do Segundo Espiritismo, ao falar de desgosto pela vida e o suicídio, ele coloca que um dos fatores, às vezes, que nos leva a pensar em suicídio, a cometê-lo, é uma espécie de fraqueza moral que temos, que não suportamos as dificuldades. Então, que a gente tenha desde cedo essa presença dos nossos familiares, nosso pai, nossa mãe e nossos parentes. E se não tivermos uma família, a sociedade que nos abriga, aquela casa de acolhimento, ou a sociedade como um todo. Mas sempre alguém vai cuidar de nós, seja no plano físico ou no plano espiritual. Cuidar e ser cuidado. Porque na vida é assim. A gente tem que aprender e compreender que há momento que a gente precisa se dedicar a cuidar dos outros, a dar atenção ao nosso próximo, ou aquelas pessoas que estão no nosso círculo de influência. E há momentos em que nós precisamos ser ajudados. Isso se observa nesses dias de recolhimento e afastamento social, distanciamento social. Tem dias que nós estamos muito bem, mas tem outro familiar que naquele dia não está muito bem. Então, é o momento da gente chegar do lado, se fazer presente e dar uma força. Porque amanhã pode ser que nós não estejamos tão bem assim, e esse familiar vai vir e nos dar essa força. Esse familiar, ou esse amigo, ou esse colega de casa espírita, ou aquele assistente fraterno a quem nós vamos ligar para aquele telefone naquele determinado momento, que vai nos ouvir. Ou quem sabe aquele amigo do CVV, lá, aquela pessoa que nem conhecemos, mas está do outro lado, no telefone 188, pronto a nos ouvir. A nos ouvir. E como é importante, nesses momentos, nós desenvolvermos, então, a capacidade de ouvir o outro. É um atributo que precisamos desenvolver. Porque, quando alguém está passando por um processo de aflição, até tem uma máxima do Setembro Amarelo que diz: falar é preciso. Eu diria que deixar falar é preciso. Então, se alguém está triste, está agoniado e vem nos procurar, é momento de nós deixarmos falar, sermos bons ouvintes. Porque quando a pessoa fala, desabafa, percebe que tem alguém disposto a ouvi-la e não dar conselhos naquele momento ou lições de moral, ela adquire aquela confiança, se sente bem, fala. E ao falar, quando ela termina o diálogo, a sua colocação, ela já está mais aliviada. Ela mesma ouviu o seu problema e ele, na maioria das vezes, se resolve por ali. Então, sejamos bons ouvintes e façamos aquela colocação pontual, no momento certo e adequado, demonstrando a nossa presença, a nossa disposição para estar junto, né? Para que a pessoa persista, continue e não se sinta só. Então, são fatores de proteção que a gente deve valorizar. Numa situação em que estamos passando por agonias, tristezas ou até pensamentos negativos que possam nos levar à ideação de desistir da vida. Fatores importantíssimos que levam à ajuda daquele que está necessitado. Apoio da família e amigos. Apoiemos os nossos familiares sempre que estiverem precisando. Os nossos amigos e os nossos conhecidos.
procurar envolver-se na comunidade e integrar-se socialmente. Eis aí uma dificuldade do momento, desse envolvimento presencial. Mas estamos todos aqui neste momento, conversando, um falando e os outros ouvindo, talvez alguém na sua casa comentando com aquele que está ao lado, ou seja, a convivência social e a integração sempre é possível de alguma forma. Quis Deus que a humanidade desenvolvesse esses meios de comunicação. E, incrível que pareça, eles já estavam prontos e nós não as usávamos. Precisou essa freada na sociedade, essa parada, para que percebêssemos que esses meios existem e podem ser utilizados. É claro que saímos de uma situação em que predominantemente nos reuníamos presencialmente e agora, na maioria das vezes, estamos em home office ou nos reunindo por meio virtual. Mas, passado esse processo, terá um novo paradigma. Haverá um caminho do meio. Assim é o processo evolutivo. Então, as nossas reuniões, teremos sim reuniões, encontros e trabalhos presenciais, normalmente. Mas, por certo, manteremos esses encontros virtuais. Isso nós não vamos perder. Então, teremos mais uma forma de nos comunicarmos e estarmos juntos uns com os outros, para persistirmos na busca das soluções das nossas vidas e não nos sentirmos sozinhos. Imagine, na pandemia de 1917, lá da peste gripe espanhola, nem telefone existia. A pessoa sabia da pandemia quando ela chegava na sua aldeia, no seu bairro. Hoje em dia, nós nos comunicamos com o mundo inteiro e sabemos o que está acontecendo. E, com isso, podemos tomar as precauções que se fizerem necessárias. Então, essa comunhão, essa comunicação se ampliou do eu para o tu, você, ele, para a família, para a sociedade humana como um todo. Estamos todos cada vez mais conectados. Isso é um indicativo de que não estamos sós e devemos persistir na busca das nossas soluções. Então, busquemos a crença religiosa, busquemos no Espiritismo, né? Essa doutrina que esclarece, ilumina e comprova, mediante os trabalhos mediúnicos, a prevalência da alma, né? A sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, que esse sim é temporário. E se tivermos doentes, precisando de ajuda, busquemos os órgãos de assistência. O atendimento espiritual na casa espírita, o atendimento fraterno, os centros básico de saúde, as unidades básicas de saúde, os centros de atendimento psicossocial, a ajuda de um amigo, de um familiar, de um psicólogo, de um psiquiatra. E, sobretudo, através da prece, da oração, a ajuda do nosso anjo de guarda, do Cristo que está sempre conosco. É momento, portanto, irmãos, de estarmos vigilantes sobre nós mesmos e sobre os nossos amigos e familiares e pessoas de nossas relações. Agirmos com cautela, com firmeza, com fé. Utilizarmos o instrumento da prece sempre, no acordar, quando necessário durante o dia, no dormir. E se perder o sono à noite, a prece à noite. Que o nosso anjo de guarda, o nosso espírito guia vai vir nos auxiliar. Praticar a caridade, o amor, a fé na vida e não esquecer da compaixão. E encerrando, uma frase do Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, Mateus 11, 28.
Obrigado. Pois é, Iraci, foram vários ensinamentos, em 30 minutos, e acho que a gente ficaria ouvindo, acho que 3 horas. Em vez de 30 minutos, a gente poderia passar por 3 horas. Mas a gente tem algumas perguntas, algumas colocações já de alguns amigos nossos aqui que estavam acompanhando. E muita gente saudando, desejando boa noite, agradecendo pelas palavras. E aí começam as perguntas, que uma delas diz assim, ó: como a doutrina espírita pode ajudar uma pessoa que está passando pelo processo de depressão nesses tempos de distanciamento social? Como é que a doutrina espírita pode auxiliar? Depressão, distanciamento social. A doutrina espírita, temos nas nossas casas espíritas o atendimento fraterno, né, que pode ser feito por telefone ou por uma live, dependendo das condições da casa espírita. A doutrina espírita nos oferece palestras e exposições, que a maioria das casas espíritas estão fazendo esse trabalho, como esse de agora, que leva a esclarecimento e consolo para as pessoas. A doutrina espírita nos oferece a ferramenta da prece, né? Que é o que temos melhor para nos conectar com a espiritualidade e com Deus, né? E a fé raciocinada, né? Que nós mantermos essa fé em Deus, procurando nos esclarecermos, né? E não desistirmos jamais, buscando o porquê das coisas e superando, sabendo que dentro de nós tem todas essas respostas de que necessitamos, mas para isso precisamos olhar para dentro de nós e encontrar as respostas. E isso a doutrina espírita nos ensina a todo momento. Mas daí a gente precisa aceitar, porque às vezes a pessoa está deprimida, está triste, está passando por um processo, né, que ela não quer aceitar que está precisando de ajuda. Então, o primeiro passo é ela aceitar que está precisando de ajuda e daí procurar essa ajuda, né? Busca o atendimento fraterno, busca uma leitura na doutrina espírita, né, que vai ter aquele consolo que Jesus diz, que vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos descarregado, que eu vos aliviarei. A doutrina espírita está com Cristo. Tenhamos Cristo no coração. E uma coisa que é importante a gente falar, nesses momentos, principalmente quando se fala em depressão, é que sim, a doutrina espírita ela vai contribuir, ela vai ajudar, ela vai ser importantíssima nesses processos, mas que algumas vezes, em algumas situações, a gente não pode deixar de procurar os profissionais especialistas nesses casos. O que a gente diz e o que a gente está propondo são alternativas paralelas. Uma não vai existir sem a outra. Então, nós não temos uma cura fixa e uma cura espiritual em separado, elas vão andar juntas. Né? Então, depois o pessoal está dizendo que a doutrina espírita está prometendo a cura da depressão, e não é por aí, né, Iraci? Não, a doutrina espírita ela cuida do espírito, né? O nosso elevação do nosso estado espiritual, na fé, na vida, na crença, né? Eleva a nossa autoestima nesse sentido, né? Eleva a nossa psicosfera pessoal, a nossa energia interior, a conexão com o espírito. A doença física tem a medicina regular. A doença psicológica também tem a medicina regular. Só que, geralmente, a doença psicológica e a física ocorre já quando o espírito não está muito bem. Então, chega no estado de abater psicologicamente e abater o corpo, né, com doenças. Então, para a doença física e doença psicológica, temos a medicina regular, a medicina psicossocial, né? O espiritismo está aí para nos esclarecer e elevar, cuidar do nosso espírito, né? Somos corpo, mente, ou seja, perispírito e espírito. Precisamos cuidar da saúde integral. Depois tem uma outra colocação que diz o seguinte: eu acho que o suicídio vem do abandono moral, carinhoso e do desespero. É mais ou menos isso, Iraci? Em torno de 60% dos casos de suicídio é que a pessoa está passando por um problema psicológico, perturbação psicológica, ou perturbação espiritual, ou perturbação mental, ou por um processo depressivo. 60%. Há outros casos de suicídios que ocorrem por atos impensados, mas a grande maioria, a pessoa está passando por esses processos.
não quer dizer que o fato da pessoa estar passando por um processo depressivo vai cometer suicídio. Não é nada disso, né? E no Brasil, nós temos em torno de 10 casos de suicídio por 100 mil habitantes, né? Desses casos, 6 passam por um processo de depressão. Mas nós temos que compreender que hoje, em torno de 15% da população vive processos depressivos. Esses são os dados estatísticos. Então, em 200 e poucos milhões de habitantes, nós temos mais de 30 milhões de pessoas passando por uma espécie de processo depressivo. Mas temos o quê? 10 em 100 mil que pode cometer suicídio, tem a tendência, que não quer dizer que vai cometer, não é nada disso, e desses 6 estão passando por um processo, digamos, de depressão. É que o maior indicativo é a depressão, né? Então, tenhamos cuidado com isso, para a gente não supervalorizar uma coisa e ficar com a ideia equivocada. Agora, o importante, sim, temos que tratar a depressão, temos que tratar todos os nossos problemas psicológicos, problemas mentais, buscando todas as ajudas necessárias. Tem a ajuda da ciência, da espiritualidade, da religião, onde for necessário. Tá? E se amplia um pouco a pergunta, que diz o seguinte: a doutrina espírita pode ajudar alguém que está em situação de depressão ou obsessão? Que relação essas duas coisas elas têm? Sim, o processo até depressivo pode ser decorrente de um processo obsessivo. De certa forma, gente, hoje em dia, o que liga-se a televisão, liga-se o rádio, abre-se o jornal, e a maioria das notícias é pandemia. Parece que o assunto pandemia é uma espécie de obsessão coletiva, né? Mas também nós temos isso, a gente precisa superar isso. Precisa começar a ler e perceber notícias boas, coisas positivas para neutralizar esse processo, para não entrar nessa corrente de que está tudo errado, todo mundo vai ser o fim do mundo, não é nada disso, né? Existem outras doenças que, digamos, têm muito mais óbito do que o Covid, mas todas as vidas têm seu valor. Não podemos abrir mão de cuidar nem com a vida sequer. O que é a obsessão? A obsessão é a influência de um outro espírito sobre o nosso espírito, alguém que não deseja o nosso bem, quer nos perturbar de alguma forma, quer se vingar de um erro do passado, de outras vidas ou dessa vida, né? Quando alguém fica, digamos, querendo se vingar do outro nesta vida, é encarnado, por exemplo, em razão de algo que aconteceu na vida e fica com aquele pensamento fixo de prejudicar o outro, isso é uma espécie de obsessão mental sobre o outro. Só que isso pode ocorrer também em relação a desencarnados, em problemas que tivemos em vidas passadas. E daí eles vão sugar a nossa energia, vão nos deixar negativo, né? E se a gente se entregar e for se deixar influenciar, quando a gente percebe, a gente está doente, depressivo. Daí, sim, é preciso buscar a força dentro de nós. Primeiro, não se expulsa o obsessor. A gente reza por ele. Porque no momento que esse obsessor se elevar, né, e enxergar a luz, não tem mais motivo de nos obsedar. Então, Jesus disse: orai e amai, inclusive os vossos inimigos. Se tem alguém querendo o nosso mal, o que a gente faz? Reza por ele, faz prece por ele, mentaliza para que ele fique bem, para que ele se encontre na vida, seja ele encarnado ou desencarnado. Então, essa pessoa se eleva, ela não fica mais, digamos, querendo nos perseguir, e a gente vai melhorando aos poucos. E foi-se a obsessão, foi-se a depressão, né? Mas, se necessário, também busquemos ajuda médica e tomemos o remédio quando estivermos abatidos demais. Depois segue e diz o seguinte: importante lembrar que nada é para sempre, que nunca estamos sós. Deus está sempre do nosso lado. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Soberanamente justo e bom. Então, Deus está em todo o universo, ao nosso lado. E Jesus disse: eu vos aliviarei de todas as dificuldades. Então, Deus, esse Pai maravilhoso de todos nós, onde todos nós somos irmãos, Jesus que cuida de nós como governador planetário desse planeta,
com toda uma pleiade de espíritos superiores, né, que nos orientam e nos alimentam de bons pensamentos e bons sentimentos. Temos o nosso anjo de guarda, nosso espírito guia, né, protetor que fica conosco, basta a gente elevar os pensamentos a ele. E temos nossos amigos, os nossos familiares, né? Os nossos amigos, nossos familiares, nosso espírito protetor, nosso anjo de guarda, é Cristo, são todas manifestações de Deus em nossa vida. Até aquele animalzinho de estimação que vem nos fazer carinho, o gatinho, o cachorrinho, que vem nos trazer carinho naquele momento de tristeza, é Deus ao nosso lado, se manifestando através daquele ser vivo. Então, Deus nunca nos abandona, nunca estamos sós. Temos que perceber isso e persistir. Tem uma outra questão, e até agradeço aos irmãos que me falaram que o microfone estava chiado, então agora sim, tirei ele debaixo da roupa, está por aqui. Mas diz o seguinte, como devemos agir nesses momentos de altos e baixos que vivemos? Que conselhos nós temos para isso? Primeiro, tentar entender o porquê que estamos em altos e baixos. Tá? E elevar-se em oração, em prece, e procurar a ajuda do outro, procurar a companhia. Né? O que momentos de altos e baixos na vida, isso é natural. Isso é da natureza. Tem dias que temos tempestades e maremotos, no outro dia o mar está calmo. Temos madrugadas de tempestades, de enchentes que às vezes varrem as ruas e as campinas, e no outro dia vem o sol, né? E vem aquele dia de sol, de luz, e o pasto cresce, os animais se alimentam, e nós temos alimento, temos a produção. Então, na vida, a gente tem esse ciclo de altos e baixos. Os ciclos de baixa, que é aqueles ciclos de certa tristeza e depressão, são momentos que nós devemos aproveitar para refletir e para pensar em novas formas de agir na nossa vida. Aqueles momentos que está tudo bem, que a gente está bem, está alegre, não tem nada, estamos naquela zona de conforto, são momentos justamente de repouso, que nós não aguentaríamos ou teríamos grande dificuldade de ficar o tempo todo em períodos de dificuldade e de sofrimento. Então, por isso que ambas as situações fazem parte da nossa vida. E ninguém permanece no topo o tempo todo. Pode ver, um jogador de tênis, né, o Guga, para chegar ao topo, ele se esforçou o tempo todo, mas chegou ao topo. No momento que ele chegou ao topo, tinha outros se preparando para chegar ao topo, então ele desceu. Então, a vida é assim, né? Esse processo de ciclo que vai nos levar a refletir. Momentos de dificuldade, de baixa, é o momento de parar, pensar e plantar coisas boas para a gente sair daquela situação. E os momentos de alegria são momentos de colheita e de descanso e de refazimento, que Deus, na sua infinita bondade, nos concede para o nosso progresso e para a nossa evolução. Por isso que diz lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, para que chegues à perfeição, será necessário que passes pelas vicissitudes da vida. Né? E então fique em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Depois tem mais uma questão que diz assim, o materialismo seria um fator que leva muitas pessoas ao suicídio? É um dos fatores, porque o materialismo, o que é o materialismo? O materialismo é a falta de crença em Deus, ou seja, aquela pessoa que acredita apenas no mundo material, aquela pessoa que não acredita na sobrevivência da alma, que tudo que existe é aqui e agora. Quando o corpo perece, acabou tudo, volta o nada. Não existe a vida após a morte. Então, quem tem essas ideias, que não tem uma crença, uma religiosidade, né, ou uma fé na vida, uma comprovação dessa vida futura, conforme nos mostra o Espiritismo, vai ter mais dificuldade para trabalhar justamente com esses momentos. Porque quem acredita na vida após a morte, na sobrevivência do espírito, sabe, se o corpo perece, o espírito prevalece, e de acordo com a doutrina espírita, amanhã ou depois estará de volta aqui num outro corpo, continuando o seu processo evolutivo.
Aquele que é materialista e não acredita na vida espiritual, o medo de morrer, a tendência é ser bem maior, então ele sofrer bem mais e ter mais dificuldade justamente de enfrentar situações como a qual estamos enfrentando hoje. Por isso que diz, né, que o materialismo, segundo a doutrina espírita, né, o Evangelho e o próprio Livro dos Espíritos, é um dos fatores que favorece, né, as condições da pessoa deixar-se levar pela descrença da vida e pelo suicídio. Tem uma pergunta que veio para nós aqui também, porque agora, né, lembrando a todos os irmãos que nós estamos agora utilizando o canal, né, a página, a fanpage, Caravaneiros da Fraternidade, através do Facebook, e também estamos transmitindo através do YouTube. Então, os irmãos que ainda não fizeram inscrição, que quiserem, podem ir lá se inscrever no canal, e se clicar na sinetinha, toda vez que iniciar uma doutrinária vai ficar avisado, e aí vai poder acompanhar aqui o nosso trabalho. Mas tem uma pergunta que chegou por lá que diz o seguinte: vislumbramos uma crise muito grande. Como podemos fazer de agora em diante? Cuidando de nós mesmos. Cuidando, não tem outro jeito. Então, primeiro, a crise está aí, né? Cuidando, fazendo a nossa parte, cuidando de nós e dos nossos familiares, né? Fazendo tudo que for possível para que nós superemos essa crise no âmbito pessoal e no âmbito familiar. Somos uma corrente de seres humanos fraternos. De nada adianta eu ficar esperando que o japonês que está lá do outro lado do planeta resolva o problema da crise. Nós vamos ter que encontrar as nossas soluções. Outro dia eu estava até ouvindo o prefeito local aqui de Porto Alegre falando que realmente existe uma crise, e essa crise é da prefeitura, é do Estado, é do governo federal, é do mundo. Então, numa situação que a gente não precisa buscar as soluções de nós, partindo de nós, arrumando alguma coisa para fazer, né, para buscar a nossa sobrevivência. E, é claro, os governos estão ajudando na medida do possível, estão fornecendo alguma ajuda, né, para as pessoas, cesta básica, as instituições fornecem cesta básica, fornecem, digamos, tem o problema aí da Bolsa Família, né, e outras ajudas que os governos estão tentando ajudar, né, mas é preciso que nós busquemos em nós a nossa força. E, a partir de nós, a gente alavanque essa recuperação da sociedade como um todo. E nós podemos fazer isso. O que nós precisamos é acreditar e ter a calma, a paciência e a persistência. Porque o tema de hoje é persista. Então, que a gente realmente persista, que vai encontrar a solução. E Deus está do nosso lado, não nos abandona, né? Basta a gente ter fé e trabalhar, não ficar esperando, né? Cai do céu apenas chuva. Eu brinco que cai do céu chuva e avião. E a chuva molha fizer... a terra e traz planta, traz, né, semente que floresce e traz os frutos da terra. Então, né? a gente tudo tem né, o seu lado positivo. Tem uma outra colocação de uma amiga que diz o seguinte: meus irmãos, temos que nos acostumar a ser gratos diariamente por tudo que temos. Gratidão também é muito importante, né, Iracema? Inclusive os atributos da prece. Louvar a Deus. Esse Deus que acabaste de louvar há pouco, de infinito amor e bondade para conosco, que concede tudo para nós, né? Inclusive este mundo todo para a gente evoluir. Agradecer sempre por tudo que temos. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje, né? De termos as nossas famílias, termos um teto, uma roupa, um alimento, o ar que respiramos, o nosso animal de estimação, né? Os nossos familiares, a vida. Gratidão por estarmos vivos. E pedir, né, a Deus de coração, de sentimento, com energia, com vontade, né, com crença, e nos movimentando para resolver o problema, que Deus vai nos ajudar e a gente supera essas dificuldades, mantendo-se positivo, né? Depois tem uma outra colocação também bem importante que diz o seguinte: temos muitos momentos de angústia e de solidão, mas temos que passar
utilizando-nos da prece e da vigilância, e assim podemos aliviar muitos desses males. Então, mais uma vez, reforçando a prece, né, Iraci? É isso aí. Mais do que nunca é momento de nós reunirmos em prece, né? Marcarmos aquele horário para, né, fazermos as nossas preces, ou compartilharmos preces gravadas, conforme algumas casas espíritas fazem, ou ao vivo, ou então marcarmos horário para fazer uma corrente de prece, né? E nos recolhendo que a gente vai mudar esse mundo e vai melhorar. Eu acho que o legado, e isso é uma das questões que surgiram agora aqui, qual seria o legado positivo desta pandemia? Eu acho que o legado é que está nos aproximando mais, nos aproximando à distância, né? Antes da pandemia, muitos de nós estávamos sozinhos na multidão, fisicamente no meio da multidão e sozinhos. Hoje estamos encontrando formas de nos aproximarmos. E um outro legado que talvez fique é que às vezes tínhamos aquele familiar amigo, aquela pessoa querida que chegava ao nosso lado e a gente não tirava um tempo para dar um abraço fraterno, senti-la, né? Depois dessa pandemia, quando pudermos novamente abraçar os nossos amigos, os nossos familiares, talvez o legado seja a importância de sermos fraternos, abraçarmos e estarmos juntos e unidos. A distância que esse vírus, essa situação está nos proporcionando, será a aproximação nossa no futuro, como irmãos em fraternidade, como irmãos, filhos de Deus, de um Deus único. E que a humanidade caminhe para esse rumo, porque essa é a ideia, esse é o objetivo de um mundo regenerado, onde reine a paz, a harmonia e onde predomine o bem sobre o mal. E o bem está no nosso carinho, na nossa aproximação e o respeito uns para os outros. Iraci, a gente está se encaminhando para o finalzinho da nossa exposição, e 30 minutinhos de perguntas e respostas passa voando. E nós esperamos que todos tenham sido contemplados aqui com as suas dúvidas, com seus questionamentos, que cada um, né, que passou por aqui possa ter se sentido mais confortado, né? E nesse finalzinho, Iraci, que recado teria para dar, né, para todo mundo, para todos que estavam nos acompanhando aqui nesse trabalho essa noite? Gratidão por estarem conosco, nos ouvindo, trocando essa energia positiva, porque se estamos falando daqui, eu e a Roseli, né, das nossas casas, vocês estão devolvendo para nós uma energia talvez muito maior do que aquela que estamos transmitindo. E não esquecerem, o tema de hoje, persista. Você não está sozinho. Ninguém está sozinho. Por mais que esteja sozinho fisicamente na sua casa, no seu lar, porque as nuances da vida lhes levaram a essa condição, porque é solteiro e vive sozinho, ou já está viúvo e os filhos viajaram, casaram, foram seguir seu destino, né? Não importa. Nós não estamos sozinhos. Nós temos Deus do nosso lado, temos Jesus em nosso coração, temos nosso anjo de guarda, nosso espírito guia que está conosco, basta a gente se conectar com eles. E temos hoje, gente, todos esses meios de comunicação que possibilitam. Por mais que tenhamos um parente lá no exterior, lá na Europa, ou lá no Nordeste, não importa onde, é possível a gente estar junto através de uma comunicação como essa que a gente está fazendo hoje. Mas, para isso, precisamos aprender a utilizar esses meios. É isso aí. Então, nós, né, mais uma vez agradecemos. Tem algumas manifestações aqui, agradecendo, dizendo que foram palavras consoladoras. E a gente convida todos, né? Quarta-feira, às 20 horas, estaremos também novamente aqui, fazendo mais uma exposição dialogada.
E gostaria de pedir para o Iraci, então, fazer a prece de encerramento para a gente, né? E agradecendo pelo momento. Tá bem. Então, convidamos a todos, neste momento, a elevarem um pouco mais sentimentos, emoções e pensamentos, em profunda gratidão a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade para conosco. De gratidão ao Mestre Jesus, aos mentores espirituais que estiveram conosco, da Sociedade Espírita Caravaneiros e Fraternidade, aos nossos mentores individuais, aos nossos familiares que estão conosco, os nossos amigos, agradecendo por tudo, pelo dom da vida, pelo trabalho, pelo ar que respiramos, pela amizade, pelo carinho e pela vontade de seguir adiante. É momento de termos, então, paciência, resignação e força, e fé no futuro, persistir, com a certeza de que Deus vai nos prover tudo aquilo que necessitamos para a nossa sobrevivência e para a superação das nossas dificuldades. Estejamos em Jesus, Jesus esteja em nós. E que a vontade de Deus, nosso Pai, se cumpra aqui na Terra como em todo o universo. Que assim seja. Então, nós agradecemos mais uma vez ao Iraci e fiquem todos com Deus, fiquem todos em paz. E quarta-feira nós estaremos de volta. Mais uma atividade de exposição dialogada. Um grande abraço aos amigos e fiquem com Deus. Que assim seja.